Entrevista Total. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA, que é a prévia da inflação oficial do país, subiu 0,48% em setembro. A informação vem do IBGE. Vamos repercutir os números ouvindo o economista Caio Augusto. Caio, boa tarde. Boa tarde, Aldo, e boa tarde aos amigos e amigas da CBN Recife. Já esperado por vocês essa prévia da inflação e essa subida, Caio? Já esperado, inclusive veio ligeiramente abaixo do consenso de mercado, que era 0,51 para esse IPCA 15, e isso acontece porque nós tivemos o fim do bônus de Itaipu, que é um certo desconto que acabou impactando bastante a conta de energia no mês passado. E o que a gente observa? Justamente foi o ponto habitação e ligado à energia que mais puxou a inflação para cima. Para vocês terem uma ideia, desse 0,48, 0,50, ou seja, outros aspectos puxaram para baixo, 0,50 veio só de habitação, porque teve aí um aumento concentrado de 12,7% na energia elétrica. Eu acredito que, sinceramente, nem o mês passado, nem o mês atual refletem de fato, o quanto o juro real, que é bastante elevado no Brasil, já está entrando na economia real. Porque quando a gente olha a energia elétrica, ela é a parte de custos, né? A inflação ela é dividida em dois, né? Se a gente for dividir em dois grandes grupos, os fatores que são puxados por custos, né? Variação de custos, e os fatores que são puxados por demanda. E, de fato, a energia elétrica, né? Estamos aí com bandeira vermelha patamar 2, tem toda uma questão se está chovendo o suficiente, parece que não, os reservatórios não estão aí tão confortáveis quanto estiveram, pelo menos nos últimos 5 anos, então essa bandeira vermelha deve continuar. Só que isso vem do custo da economia, né? É sempre importante a gente lembrar desse ponto, porque uma coisa é quando aumenta o custo de comer fora de casa. Porque você pode comer fora de casa ou você pode comer em casa, né? Fazer a sua comida em casa. Agora, quando nós estamos falando da energia, que é um insumo básico, essa variação não necessariamente significa que os juros não estão entregando entregando o aperto necessário. E por isso que eu digo, todas as vezes que tem me sido perguntado sobre a inflação, a Selic está em 15, será que ela vai para cima? Será que ela corta logo? Eu acho que o que a gente deve verificar é uma Selic que vai ficar mais tempo ainda num patamar bastante elevado. Mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente dizer que a inflação está descontrolada, fora do prumo ou alguma coisa do tipo. Ela só está fora da meta, claramente, mas ela não está num ritmo, plano cruzado ou qualquer coisa do tipo. Entendo. Agora, o Caio, nós tivemos aí uma deflação no mês passado, teve uma queda, né, de quase 5%, e aí a vilã mesmo é a energia elétrica? Basicamente isso, porque os outros fatores, quando a gente observa, ou eles estão em uma trajetória descendente, como é o caso dos alimentos aí, que teve o terceiro ou quarto IPCA 15 seguido, que a gente tem uma trajetória descendente, né, preços voltando para trás, tomate voltou consideravelmente aí nesse último mês, mas a energia, no mês passado, ela teve esse efeito muito positivo, puxou para baixo, né, e foi muito comentado, tivemos uma deflação, e agora ela vai trazer a inflação para cima. De novo, esse é um aspecto basicamente relacionado a custo, né, no caso, custo de energia, e não necessariamente aponta para alguma coisa parecida com, o juro está em 15% e não está adiantando nada. O que a gente precisa observar, na verdade, é como as outras métricas, que são mais relacionadas à demanda, continuarão caminhando daqui para frente. Porque, de fato, gente, 10% de juro real, ou praticamente 10%, se a gente for considerar essa inflação agora do IPCA 15 de 5,3%, a Selic em 15%, são quase 10% de juros reais. Isso, inevitavelmente, desacelera a economia. Não quer dizer que a gente vai entrar numa enorme recessão, nem nada do tipo, até porque o desemprego está bastante baixo, a massa salarial tem avançado muito e as condições são muito diferentes do que o que a gente verificava, por exemplo, em 2015, né, quando a gente teve aquele biênio que foi o pior biênio para a economia brasileira em toda a sua história, né, 2015-16. Então,
O que a gente precisa observar é como é que vai acontecer, teoricamente, o pouso suave que o Banco Central imagina, que é colocar os juros num patamar mais elevado para que a economia desacelere e não necessariamente entremos numa crise, numa recessão imensa, para que a economia desacelere e a inflação possa voltar para o centro da meta. Mas, de novo, mês passado e esse mês, aparentemente, a gente tem mais ruído do que sinal, principalmente porque isso aí é inflação de custo, no caso, esse ponto específico. Tá bom. O Caio, obrigado pela entrevista. Boa tarde para você. Até a próxima. Valeu, meu querido. Até a próxima. Obrigado. Caio Augusto é economista, falou aqui ao CBN Total.